Gênesis no Lar. Manhã do dia 1º de dezembro. É o Evangelho do Coração. Nas manhãs temos sido envolvidos, abençoados pelos amigos espirituais que nos envolvem por misericórdia e sugerindo que estejamos em busca do encontro consigo mesmo para transformar o mundo interior, em busca do progresso, iluminados pelo Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo cristão. A oração tem poder quando feita pelo coração. Nos reunimos para criar uma sintonia de pensamentos e sentimentos em favor de nós mesmos, dos nossos familiares, em benefício dos sofredores, dos espíritos que se aproximam quando é acendida a luz da verdade, da justiça, do amor, da fraternidade e da paz. Os benfeitores reservam para nós uma mensagem muito especial. O tema de hoje: salvar pelo bem. Bom, nós vamos nos deparar com um episódio marcante do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais emblemáticos, os mais explorados, estudados, e a cada movimento que aproximamos do conteúdo, nós vamos nos surpreendendo com a beleza de um dos pilares da doutrina espírita, a sua teoria moral, a caridade, a virtude do bem. Nós vamos, com Kardec, nos aproximar de Jesus em várias passagens quando ele se refere à prática do bem. Então nós teremos, por exemplo, uma citação que abre o capítulo 15, que é a parábola do bom samaritano, tão conhecida, tão debatida, quando nós vamos ter em Jesus um mestre que conta uma parábola, uma história, e também ele nos apresenta esse caminho para ser percorrido no sentido de praticar o bem com desinteresse total. Com desinteresse total. Nós vamos lembrar, para iniciar, que o tema salvação pelo bem, ele nos desafia, primeiro, para entender o que vem a ser salvação. A salvação significa libertar-se de um estado indesejável. Salvar de um perigo. Salvar de forças que possam nos esmagar. Salvar-se no sentido de procurar um escape ou uma solução para um problema, a princípio insolúvel. A salvação do mundo tem o sentido de livrar-se de todo tipo de sofrimento, seja físico ou moral. Os dogmas das igrejas cristãs dizem: fora da igreja não há salvação. Isso porque pregam que será Jesus quem salvará a todos, redimindo os pecados dos arrependidos que aceitarem a igreja. Todavia, essa foi uma maneira de os sacerdotes dominarem as massas.
como se em suas mãos estivesse a chave da vida futura. Mas não foi o que verdadeiramente Jesus ensinou. Segundo ele, para alcançar a condição de bons espíritos, como era a sua própria condição, seria preciso nascer de novo, tanto da água quanto do espírito. Ou seja, um instrumento da alma é a reencarnação. Nascer da água para a evolução intelecto-moral, pelo esforço próprio, de forma consciente e dedicada, vida após vida, saindo da condição de simples até a perfeição relativa que cabe a nós conquistar pelo mérito. Quando Allan Kardec propôs a sentença "fora da caridade não há salvação", ele estava fazendo uma inversão em relação à responsabilidade da superação do sofrimento moral, pois ela é pessoal, depende da conquista das virtudes. Não é Jesus nem a igreja quem salva, mas o próprio espírito é o árbitro de seu destino. Como a maior das virtudes é a caridade desinteressada. Está ao alcance de todos, por seu esforço e mérito. Libertar-se do sofrimento moral e conquistar a felicidade. Quanto ao sofrimento físico, será pela evolução coletiva da humanidade que esse planeta alcançará a condição de mundo feliz, quando não mais haverá adversidades. Portanto, a salvação, ela vai dialogar com a prática do bem. O bem para consigo, conhecendo para aplicar os recursos necessários para o aprimoramento. O bem para com o semelhante, uma vez que no trato com os amigos da caminhada nós temos oportunidade de trabalhar as nossas virtudes. Humildade, benevolência, indulgência. E o perdão como lei da natureza. Perdão sugere uma integração, uma harmonização com as leis divinas. Então, na verdade, se formos adentrar nos portais essenciais do comportamento humano, que está em processo de aprendizado, os equívocos, os erros, são naturais no processo. E quando se comete um erro, o erro moral, ele na verdade é uma responsabilidade pessoal, que quando afeta alguém do caminho, na verdade, há de se aplicar esse majestoso movimento da caridade para compreender o fenômeno que advém das escolhas do outro para conosco, que nos afeta, porque na verdade a escolha é de cada um. Se ela repercute na nossa vida, é necessário que tenhamos os olhos de ver, no sentido de procurar compreender que o outro está tentando. E se nos afetou, se torna uma prova para que a gente responda, para que nós possamos dar a resposta diante desse convite para a própria vida. Como nos comportamos diante da vida? Qual a resposta que nós estamos dando para a vida? Então, a vida nos sugere. Então, quando eu falo vida, é a circunstância. O gesto de alguém, a notícia que chega no nosso endereço, somos chamados para dar uma resposta. E é essa resposta que nós temos que ter o cuidado de estudar, avaliar, para aprimorar permanentemente. Então, nesse sentido, nós vamos trazer uma mensagem especial desse capítulo,
que nos foi oferecida por Paulo de Tarso. A caridade. Então vamos trabalhar o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que mensagem extraordinária! É um conselho que abre ainda mais o nosso coração. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Então, o destino do homem na terra e no céu dialoga com a caridade. Porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Nos céus. Está falando de uma região ou de um estado de alma? A prática do bem enseja pacificação interior. Isso é muito importante. A felicidade, aprendemos com Kardec, ela é inerente à perfeição do espírito. Portanto, a infelicidade está diretamente ligada à imperfeição do espírito. Então, praticar o bem é colocar a ciência, a filosofia de mãos dadas, sob o ponto de vista vivencial. Então, quando você sonha, planeja e faz com que esse sonho se realize, nós não nos sentimos venturosos? A sua alma anseia pela perfeição. Então, quando nós agimos conforme a consciência, o prêmio é a paz. Paulo está falando sobre o mundo espiritual no sentido bem prático. Porque quando encarnados, nós usamos uma viseira, temos impedimentos na compreensão. Quando desencarnados, o véu se levanta e nós vamos nos deparar com as nossas ações, com o livro que foi escrito. Esse livro vai te trazer bem-estar, felicidade, paz, se aplicarmos os conceitos da vida sob o ponto de vista dos nossos desafios. E o conceito da vida é o progresso. A dica é sermos perfeitos. Essa divisa é o faixo celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Podemos dizer que a caminhada na vida sem a caridade, ela é árida, por isso o deserto. Sem amor, não se fertiliza, não alimentamos, não irrigamos o coração. A terra da promissão é um lugar que está reservado? Ou a terra da promissão é o mesmo que dizer a perfeição? O destino do ser é a perfeição. Por isso é que está sendo anunciado, prometido, pela lei do progresso. Você vai chegar lá. Ela brilha no céu como auréola santa.
na fronte dos eleitos e na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Paulo está dizendo então que Jesus vai ficar na porta falando assim: vai para lá e vem para cá? Seria infantilidade, uma vez que estudamos a questão do esforço e do mérito, que é a conquista pessoal. Ele está trazendo para a gente o seguinte, que o modelo a ser seguido é Jesus. E se praticarmos conforme ele nos ensinou, e que nós estamos descobrindo e temos que comemorar, merece a celebração. Se agirmos conforme, passaremos para a direita. Se postergarmos, iremos impedir a marcha. Então a esquerda significa imperfeição. Cultuarmos os comportamentos, os vícios, os hábitos que impedem esta ascensão. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Extraordinário. Perfume da caridade. Que imagem mais significativa. O perfume, para quem não tem alergia, perfume sugere um cheiro agradável. Pensem assim, cheiro agradável. Eu não estou falando se o perfume é almíscar, se é lavanda, se é este ou aquele outro. Que aroma que é? Que seja. Eu estou falando de um aroma que agrada. Então a caridade é um perfume que se exala. Ele não tem marca, ele atende a todas as preferências. A caridade despretensiosa, ela atende a criança ao velho, o jovem, o rico, o pobre, nacionalidades, porque é um perfume dos mundos, não é um perfume daqui ou acolá. Todos os lugares, o cheiro agradável, ele encanta, ele suaviza, ele pacifica. Vocês se recordam, na trajetória de Chico Xavier, tantos depoimentos, que aonde o Chico se encontrava, as pessoas sentiam cheiros de perfumes, de rosas. Naturalmente, o médium, ele tem ectoplasma. Esse ectoplasma se torna um material relevante para a manipulação de energias sutis, que estão para além das energias materiais. Com isso, os espíritos, quando estavam atendendo as pessoas, eles, na verdade, abundavam o ambiente com perfumes. Porque era o amor se expressando de uma forma aromática. Alguns casos, as pessoas registravam cheiros de medicamentos. A definir que existe o amor consolador como o amor medicamentoso, preventivo. O Chico exalava o ectoplasma e os espíritos materializavam a fragrância que as almas sensíveis registravam. Não significa que todo mundo sentia cheiros, a não ser quando um fenômeno de materialização mais ostensiva, para que vamos convencer ou vamos demonstrar, vamos dizer que estamos aqui.
Naturalmente que o amor, o carinho, a dedicação de Chico favorecia para que a ambiência se tornasse diferente. Mas não significa que o que estava sendo exalado vinha do espírito do Chico. Ele contribuía. Fiz-me claro? A dizer o seguinte: espírito tem cheiro de flor de rosas? Não. Mas o que sugere pode trazer algo agradável. Cheiro, cor, intensidade, a adjetivação como queira. Musicalidade. Pode sugerir muita coisa. Nós estamos aqui transcendendo um fenômeno, a dizer que quando estamos em plenitude do amor, luzes se fazem. Brilha a vossa luz. Fiz-me claro? Quanto mais se opera, mais se adquire autoridade. O magnetismo vai se tornando exuberante. Eu não estou aqui desqualificando porque eu não tenho autoridade para fazê-lo com relação a quem quer que seja. Estou apenas sugerindo um estudo espírita desprovido de personalismo e idolatria. Captaram o que eu quero dizer? Não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra? Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Paulo está falando que o espiritismo se apoia na caridade como resultado da sua filosofia. Filosofia espírita sem a caridade, ela é um corpo sem alma. E dá uma outra dica. A caridade como guia, o homem não se transvia. Caridade na essência. Não caridade interesseira. Vocês viram que eu fiz uma doação? O indivíduo contribui com uma obra e pede para colocar o nome dele no estandarte para todos saberem. Isso não é uma caridade desinteressada. É uma caridade materializada nos seus interesses, nos seus fundamentos. Não saiba a vossa mão direita, todos sabem o restante da frase. Então, quando você auxiliar, não coloca no rádio, porque afirma os espíritos apoiados em Jesus que nós, se assim fizermos, vamos receber o galardão na terra e perdemos a virtude. Compreenderam? E não é a caridade do centro espírita. Eu estou falando da caridade de toda hora. Você viu bem? Você viu como eu sou bom? Você viu a minha capacidade de renunciar? Você viu como eu venho carregando água na peneira há tanto tempo? Você viu. Você, na verdade, está querendo reconhecimento. Nem sempre apenas de quem recebe, mas do entorno. É alardear. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem.
porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. A definir que, no exame consciencial, não fazer o bem já é um mal. Fazer o bem é uma necessidade de evolução, ou da evolução, porque nos traz bem-estar, segurança, lucidez, firmeza. Não praticar o mal, ou o bem, melhor dizendo, é o mesmo, em alguns instantes, ou de uma certa sintonia em praticar o mal. Depende do grau evolutivo, depende do seu entendimento. Então, para uns, não fazer o mal já está bom. Está deixando de fazer o mal. Mas para um outro que já sabe a importância do bem, não praticar o mal significa não estar fazendo o bem. Porque a prática do bem, a ideia é que ela seja permanente. Vocês me entendem? Para quem já sabe, a omissão é um grave delito. Transferir responsabilidade é um erro. Nós temos falado sobre isso. Tem momentos que a gente costuma dizer assim, em prece: Senhor, está em vossas mãos. Para ficar livre do drama. É diferente quando você faz a sua parte, aquilo que não te compete, você diga: Senhor, está em vossas mãos. Então, nós podemos ter duas posturas diante de uma atitude parecida. Isso depende do grau de compreensão de cada um. Mas o Paulo está dizendo: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Essa página foi lida inúmeras vezes pelos espíritas. Naturalmente, a história, os exemplos, nos sugerem buscar alguns fatos registrados e não inventados. É importante que quando a gente cita, a gente tenha segurança. Porque existem algumas apropriações indébitas. E se divulga alguns fatos como se eles fossem de particular vivência, né? E não é bem por aí o nosso procedimento com Jesus. Onde temos que dar os créditos, temos que valorizar os fatos, as pessoas, conforme elas realmente aconteceram. Então, se vocês pesquisarem nas biografias de Chico Xavier, principalmente aquelas que contam como que foram as suas reuniões, o grupo, o atendimento aos sofredores, nós vamos constatar que a palavra caridade
foi uma palavra de ordem em todas as atividades que Chico Xavier participou. E as atividades espíritas, que a palavra caridade se torna esse estandarte norteador, elas podem ser consideradas espíritas mesmo, na acepção da palavra. Independente dos resultados, não estou discutindo eficiência, mas compromisso. Compromisso. O que eu quero dizer com isso? Que o objetivo principal é trazer o Consolador prometido para junto dos homens. Eis o papel do Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma ciência nova que veio apresentar a relação dos homens com os espíritos e os espíritos com a humanidade. Até então isso acontecia de uma forma empírica. Sempre houveram comunicações, mas com Kardec isso passou a ser um processo com metodologia própria. E com uma pedagogia muito bem indicada para os médiuns. Para dizer o seguinte, que o fenômeno mediúnico praticado com sinceridade, com caridade e com aproximação ao que o Espiritismo sugere em sua teoria moral, ele tende a ser um fenômeno que vai se qualificando, o médium vai se purificando sob o ponto de vista do seu progresso pessoal, contribuindo para que as reuniões sejam eficientes. Com isso, nós vamos nos libertando das reuniões que objetivam apenas a curiosidade ou o interesse pessoal. Interesse pessoal negativo. Porque todos nós nos reunimos com o interesse, que é o interesse pessoal, mas sob o ponto de vista positivo, de fazer com que essa reunião tenha bons frutos. E os bons frutos de uma reunião espírita não tem outra palavra que expresse melhor do que a palavra caridade. No livro Ação e Reação, André Luiz questionou aos mentores espirituais o significado da palavra justiça divina. Os espíritos responderam que a justiça divina é o bem no seu sentido geral. É o bem para todos. Então nós estamos fazendo o nosso trabalho em busca do bem para todos. Pode ser o bem só para nós. Isso não seria movimento de egoísmo. Aí nós vamos fazer autoajuda, nós vamos recitar mantras, vamos fazer treinamento de poder mental, vamos sugerir aqui. Bom, nós estamos fazendo um asseio mental pela oração, por uma boa reflexão. Estamos também em busca do contato com os espíritos amigos que contribuem com eflúvios salutares, que favorecem a nossa saúde. Todos os sentidos. Mas nós também estamos pedindo pelos sofredores, pelos nossos familiares. Então essa reunião, ela não poderia ter outra explicação que não fosse a dada pela caridade, que é benevolência, que é indulgência e que é perdão. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Sendo o nosso tema salvação ou salvar pelo bem, eu repito o que falamos no início. Salvação significa uma ação, né? De salvar, que é libertar-se de um estado indesejável. E esse estado indesejável é o estado íntimo que nós estamos tratando. E o que gera o indesejável é a imperfeição. E nós temos que trabalhar pela perfeição. Então a caridade começa por nós, para nós e para todos. É uma via de mão dupla que dialoga o tempo todo no mesmo movimento, a definir que não existe um instante que você vai fazer caridade para você e um outro instante que você vai fazer caridade para os outros.
Quando você sai para fazer caridade para os outros, você está fazendo para você. Na acepção da palavra espírita, fazer a caridade para você também é fazer para os outros. Porque você melhorando, você melhora a sociedade. Você melhora a humanidade. Você se tornando uma pessoa conscienciosa, você, por um fenômeno consequente natural, você contribui de uma forma extraordinária, inimaginável, incalculável para o bem-estar de quem está do seu lado. Sejam eles encarnados ou os nossos amigos espirituais, que como agora formam um elan, uma corrente. E graças a Deus, Gênesis no Lar patrocina a corrente da luz. Corrente que objetiva a pacificação interior. A caridade de todas as horas. Que nos fortalece. Que nos rejuvenesce. Que motiva. Que fortalece. Temos oportunidade de fazer a caridade, muitas vezes de uma forma mais clara, quando estamos diante de um pedinte, de um moribundo, de um enfermo no hospital. Mas a caridade é muito mais ampla. Ela não está só nesses momentos, que a gente costuma até vestir uma camiseta dizendo: estou saindo para fazer a caridade. A caridade é todo movimento que empreendemos para fazer com clareza o bem. Vocês sabem que nós dialogamos. E eu preciso de fazer assim para que fique palatável, que seja prático, que não fique distante. Porque nós temos um vício de comportamento. A nossa mente ainda está condicionada à caridade da beneficência. Caridade, nós estamos estudando no Espiritismo, que é aperfeiçoamento. Que passa pela beneficência da doação do dinheiro, o que for. Mas não é só isso. É benevolência, indulgência e perdão. Então a caridade está nos gestos mais simples. Não precisa de construir, de subir o Everest, como dizia o Chico. É se oferecer. Posso buscar o copo para você? Hoje vou trazer o café na cama. A caridade está em se disponibilizar. Mas não com o intuito de que o outro aplauda, mas simplesmente por fazer. Com isso, amigos, não teremos tempo para ficar assim: meu Deus, me ajuda. Ah, hoje eu preciso de arrimo. Espíritos amigos, me coloquem no colinho. Eu estou sofrido. Não estou tirando a ilusão. Aliás, o Chico dizia, né, que não veio no mundo para tirar a ilusão de ninguém. De você avocar o carinho, a atenção, faz parte. Não é isso que eu estou dizendo. É muito bom ser bem tratado, é maravilhoso ter um colo de mãe, o abraço do marido, o afago da esposa, o beijo do filho, receber o presente da filha. É muito bom, vai com Deus do vizinho. É muito bom isso. É motivador, sem dúvida. Mas o movimento nosso, ele não pode ficar preso no que é muito bom lá de fora como resposta. Ou como atendimento intervencionista. O nosso movimento tem que partir da nossa responsabilidade. Não vou nem falar responsabilidade, porque a palavra responsabilidade costuma soar assim, com um tom pesado. A nossa necessidade de sermos pessoas melhores e termos uma vida
mais pacificadora. Menos guerra, menos vitimismo. Menos intolerância e menos excesso de melindres. Despoja-te, porque isso é ilusão. Deixa a máscara pelo caminho. Está na hora da gente caminhar como os velhos, os anciões fazem. Já não preciso mais de ficar provando nada para ninguém. Eu faço porque eu sei que é bom. Se o outro vai reconhecer, isso não me compete. João Batista deixa no Evangelho uma reflexão. Uns semeiam, outros colhem. E o soldado tem que se dar satisfeito com o seu soldo. Essa expressão é de João Batista. Viu, pessoal? João Batista, o precursor. Se contentar com o soldo. E o soldado se realiza sendo soldado. Como a flor sendo flor, o cãozinho sendo cão, o ser humano se realiza sendo só ser humano. E não alguém de sucesso por aí, que costuma chegar no final de vida miserável moralmente, espiritualmente. E na terra teve tudo. Teve tudo. Os grandes ídolos, os vultos mais reconhecidos na sociedade, desencarnam da mesma maneira que desencarna um andarilho da rua. Todos nós iremos nos deparar com a realidade íntima e não aquela que as pessoas acreditam. E que muitas vezes as pessoas acreditam numa realidade que é nossa e que na verdade não é nossa, mas elas nos enganam, elas nos impõem. A realidade espiritual você descobre ela toda hora, todo dia. Ela não pode ser imposta de fora para dentro. Ah, minhas amigas, minhas mães, minhas filhas, meus amigos, meus irmãos, meus filhos, amigos, companheiros de jornada cristãos. Chega um momento que o Evangelho vai nos auxiliando a superar as nossas dores, nos oferecendo flores e amores. E agora dolores. Louvor e súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizastes, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas. Ensinas-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestastes. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Apoio e dever. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Que tenhamos um dia de glória, de vitórias, de acertos e compreensão quando diante do erro. Lembrando sempre que o perdão é lei da natureza. Aprendamos a perdoar e agradecer sempre. A bênção de aceitar e o dom de compreender. Por apoio e dever. Muito obrigado a todos. Desejo então muita paz e me despeço com a saudação. Ave Cristo.